Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a quarta videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo, nós vamos retomar a discussão sobre as grandezas posição e deslocamento. No vídeo anterior, na terceira videoaula, nós apresentamos essas grandezas no contexto de um espaço unidimensional. Agora nós vamos reapresentá-las numa abordagem um pouco mais geral, onde nós vamos ter a oportunidade de introduzir alguns elementos da geometria analítica. Com isso, além de generalizar a discussão dessas grandezas para espaços em 2 e 3 dimensões, eu vou ter a oportunidade de retomar a discussão entre trajetória e deslocamento, a relação entre trajetória e deslocamento, e vamos chegar à conclusão de que a melhor forma de mapearmos completamente a trajetória é definindo ou obtendo a medida do vetor posição instantânea. Para representar a posição num contexto mais geral, nós vamos usar como um ente matemático representativo dessas grandezas o vetor. O vetor é um ente matemático definido por módulo, direção e sentido. Geralmente, a representação geométrica de um vetor é por meio de setas. Isso significa que se eu realizar a medida da posição de um objeto, veja que aqui eu tenho o objeto observado e o observador, a representação do vetor posição se dá por meio desse ente aqui. É uma seta, sua orientação espacial já está muito bem definida. Eu poderia traçar uma reta paralela a essa seta, que me dá uma informação de direção no espaço. Toda reta tem dois sentidos possíveis. Para onde aponta a seta seria o sentido desse vetor. Então, o vetor posição está totalmente caracterizado aqui. É claro que essa abordagem, ela, do ponto de vista ilustrativo, ela é interessante, mas eu preciso reinterpretar essa grandeza de maneira que eu consiga manipular numericamente suas informações, consiga representar isso em termos de uma função ou em termos de um número ou algo parecido. Nós vamos chegar nessa construção mais adiante. Bom, o que vimos na aula anterior é que a posição é uma grandeza cuja medida ela é relativa ao observador, certo? Nesse contexto mais geral, isso não vai ser diferente. Se eu tenho aqui o observador 1, eu meço um vetor posição R1 em relação ao objeto. Se aparece um observador 2, o vetor R2 é claramente diferente de R1, não só em comprimento, mas também em direção e sentido. Ou seja, dois vetores só serão iguais entre si, ou pertencerão a uma mesma classe, se eles são paralelos, têm o mesmo sentido, e se têm o mesmo comprimento, a mesma magnitude. Claramente, esses critérios aqui, nenhuma desses parâmetros são iguais se compararmos R1 e R2. Vamos pegar essa figurinha aqui e repeti-la numa escala um pouco maior, porque o que nós vamos fazer agora é tentar estabelecer a relação entre R1 e R2. Nós fizemos isso na discussão para o espaço unidimensional. Usei o observador 1 e medi uma coordenada x1 para definir a posição do corpo, e no caso do observador 2, estou puxando de memória o vídeo anterior. O observador 2, eu medi uma coordenada x2 para definir a posição do corpo. E a partir daí eu conseguia fazer uma medida da posição do observador 1 em relação ao observador 2, e a partir desses 3 parâmetros eu consegui estabelecer a relação entre as duas diferentes medidas. Aqui não vai ser diferente, a gente pode fazer um procedimento semelhante, que é definir o vetor posição R do observador 1 relativo ao observador 2. Essa construção, dentro da geometria analítica, ela é bastante comum e ela é usual para representar a soma de vetores. Na prática, montados dessa maneira, o vetor R2 vai corresponder à soma de R com R1. Tá? Essa é uma propriedade da geometria analítica. Então, dessa maneira, eu posso relacionar as duas medidas, R1 e R2, por meio dessas equações. Na verdade,
essa é a equação que está relacionada à definição do vetor soma, né? O vetor soma é igual a R2, portanto R2 vai ser R1 mais R. E essa equação, os vetores têm propriedades de soma e subtração que são semelhantes às propriedades para os números. Então essa equação eu posso manipular dessas três formas aqui. Escrever R1 como sendo R2 menos R, ou R como sendo R2 menos R1. Divisão está definido para vetor, e multiplicação, aí a coisa fica um pouco estranha, vamos dizer assim. Se você faz a multiplicação de um número, de um escalar, com o vetor, então vale tanto a multiplicação como a divisão, certo? Eu consigo multiplicar um vetor por um número ou dividir um vetor por um número. Agora, quando a operação se restringe a vetores, além da divisão não estar definida, a multiplicação pode se dar de duas formas. Você tem o produto escalar, cujo resultado é um número, e você tem o produto vetorial, cujo resultado é um novo vetor, certo? Eu vou falar rapidamente, não vou definir nos slides nem produto escalar, nem produto vetorial, mas vou fazer menção a eles à medida que nós fizermos a discussão. Tá? Então, eu quero sair dessa representação puramente geométrica. Uma forma de se fazer isso é escrever o vetor em termos de um sistema de coordenadas espaciais, né? Nesse caso, eu vou escrever o vetor posição no plano cartesiano, que é uma forma de representar o vetor num espaço bidimensional. Eu escolhi isso porque é relativamente mais simples, mas as propriedades que nós vamos ver para o espaço bidimensional, elas se estendem para um espaço tridimensional, certo? Então vamos lá. O plano cartesiano eu vou representar pelas coordenadas x e y. Está aqui o vetor R. Ao eixo x eu vou associar um vetor. Esse vetor ele é especial porque o módulo dele é igual a 1 e tudo o que ele faz, na verdade, é gerar vetores que sejam paralelos ao eixo x, certo? Então, se eu pegar um número e multiplicar por esse vetor, eu estou, na verdade, definindo um vetor ao longo desse eixo. Tá? Então, x, não vou ficar falando x-chapéu, que vai ficar feio, mas geralmente o circunflexo é para indicar que é um vetor. Ele é um vetor de comprimento unitário e aponta no sentido positivo do eixo x. Para o eixo y, eu vou fazer uma construção semelhante, vou definir um vetor y, tá? Então ele é um vetor de comprimento unitário que aponta no sentido positivo do eixo y, só que essa composição aqui ela é interessante porque agora eu posso representar o vetor R como uma soma de dois vetores, um vetor paralelo ao eixo x e outro vetor paralelo, ou antiparalelo, pode ser também, ao eixo y. Tá? Como é que eu faço isso? A coordenada em x é a projeção de R no eixo x. Na verdade, o primeiro produto que eu mencionei antes, produto escalar, ele se aplica aqui. R escalar x vai ser igual a um número, e esse número é exatamente essa coordenada x. E o mesmo vale para o eixo y. R escalar y vai ser igual ao número, e o número é exatamente y. Certo? Então, eu posso representar o vetor R em coordenadas cartesianas por essa expressão aqui. X vezes o vetor x eu posso entender como um vetor cuja origem está aqui e a extremidade está aqui. E y vezes o vetor y é um vetor cuja origem está aqui e a extremidade está aqui. Então, a soma desses dois vetores vai me dar o vetor posição R. Se x e y estão em metros, obviamente, R sendo o vetor posição, ele também vai estar em metros. Essa é a representação do vetor posição no plano cartesiano. Aqui é interessante o seguinte, o módulo ou a magnitude de R é justamente o seu comprimento. Como aqui eu tenho um ângulo reto, né, isso aqui forma um triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras eu consigo calcular quem é R. R vai ser a raiz quadrada de x² mais y².
Mas tem uma outra forma da gente representar isso, e eu estou novamente chamando a discussão o produto escalar, né, que é fazer o produto escalar de R por ele mesmo. Tá? O produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual ao quadrado do seu módulo, e nesse caso aqui, a raiz quadrada desse produto escalar vai me dar exatamente a medida do módulo de R, certo? Que é exatamente essa que me diz essa equação. Então, o módulo de R, se a gente pensar no teorema de Pitágoras, vai ser exatamente isso aqui, né? Mas em termos de um produto escalar, R escalar R vai ser igual a x quadrado mais y quadrado, certo? Uma forma de resolver, de chegar a esse resultado ao fazer o produto escalar é levar em consideração que os vetores x e y são ortogonais entre si. X escalar x vai ser igual a 1, x escalar y vai ser igual a 0, y escalar x vai ser igual a 0, y escalar y vai ser igual a 1. Então, quando você faz esse produto usando a expressão de R que nós definimos no slide anterior, aplicando a distributiva normalmente, você vai chegar exatamente a esse resultado aqui, certo? Então, essa é uma continha que vocês podem fazer para verificar o que eu acabei de dizer. Lembrando que o conhecimento de geometria analítica ele é fundamental para esse curso. Né? Estou partindo do pressuposto que, independente de ter passado ou não na disciplina, vocês já fizeram essa disciplina em um momento anterior à Física 1. Tá? Então, se passou na disciplina, tem que dominar isso. Se não passou na disciplina, aproveita e estuda bastante, porque a gente vai usar isso o tempo todo. Pelo menos nas partes aliás, nós vamos usar no curso inteiro. Né? Mesmo na parte de energia, quando a gente definir trabalho, a definição de trabalho parte de um produto escalar. Tá? Então, praticamente para todos os conteúdos, conhecer ou dominar a geometria analítica vai ser fundamental. Eu representei o vetor no plano usando o sistema de coordenadas cartesianas. Não tem só esse sistema, a gente pode fazer uso de outros sistemas de coordenadas. Um que nós vamos explorar bastante, os dois que nós vamos explorar bastante aqui, cartesianas, o segundo vai ser polares, né? Coordenadas polares. R é o módulo, como eu já defini aqui. Θ é o ângulo que o vetor posição vai fazer com relação ao eixo x. Tá? Então, eu vou me valer dessas duas coordenadas para também representar o vetor. É uma observação aqui, o módulo do vetor, se x e y estão em metros, o módulo do vetor também vai estar em metro. Tá? A unidade de medida está respeitada aqui. Como é que eu faço a relação entre as coordenadas polares e a representação cartesiana? Se eu faço R escalar x, como eu tinha mencionado anteriormente, isso é igual à coordenada x, mas pela definição de produto escalar, R escalar x vai ser igual ao módulo de R vezes o módulo do vetor x vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Como o módulo de x é igual a 1, isso se restringe a R cosseno θ. Se eu faço essa mesma conta agora para y, né, a coordenada y vai ser R escalar y, e aqui surge um ponto diferente. O ângulo que R forma com y vai ser π sobre 2 menos θ. Π sobre 2 representa o ângulo de 90 graus. Por que isso? θ é um ângulo do vetor R, vetor posição, com relação a x, e o ângulo formado entre o eixo y e o eixo x é de 90 graus. Certo? Então, 90 menos θ vai ser o ângulo que o vetor R vai formar com o eixo y. R cosseno de 90 menos θ vai ser igual ao seno de θ. Π sobre 2 ou 90 é a medida do mesmo ângulo. Tá? 90 graus ou π sobre 2 é a medida do mesmo ângulo, só que π sobre 2 é a representação desse ângulo em radianos. Tá? Bom, dessas duas equações, se eu substituir x e y na equação
que nós utilizamos para definir R, eu vou ter a oportunidade de reescrever o vetor posição em termos de um versor radial. Esse versor radial R eu estou definindo como sendo cosseno θx mais seno θy. Tá? Dado o versor radial, que é o primeiro associado ao meu sistema de coordenadas polares, eu tenho que achar um outro associado a θ e que tenha duas características. Ele tem que pertencer ao plano XY, mas ele tem que ser ortogonal a R. Uma forma da gente fazer isso é através do chamado produto vetorial. Lembra que eu representei o sistema de coordenadas cartesianas para um espaço tridimensional em termos de x, y e z. Então, para a coordenada z, eu associo um versor z, e esse versor ele é perpendicular ao plano xy. Se eu pego esse versor perpendicular e efetuo um produto vetorial com o versor r, eu vou obter como resultado um versor θ que vai estar no plano xy, como primeira característica, e a segunda característica é que ele é simultaneamente ortogonal a z e ortogonal a r, certo? Ser ortogonal a r, ou seja, formar um ângulo de 90 graus com r, é fundamental para que os versores r e θ sejam os versores que representam o sistema de coordenadas polares. Eu estou discutindo isso porque, novamente, esse sistema nós vamos utilizar para descrever o movimento circular e também na parte final do curso, quando nós falarmos sobre rotações. O versor radial e o versor angular são ortogonais. Se eu fizer o produto escalar entre eles, estão aqui as duas expressões, a gente vai mostrar que isso vai ser zero. Né? Produto escalar, R escalar θ, cosseno θx. Se eu fizer R escalar θ, então eu vou ter menos cosseno θ vezes seno θ, x escalar x. Cosseno θ ao quadrado x escalar y, seno θ menos seno θ ao quadrado y escalar x, e seno θ vezes o cosseno θ, y escalar y. X escalar y ou y escalar x vão dar zero porque os versores são ortogonais. E o que vai sobrar, né, são os termos associados a x escalar x, que vai dar 1, e y escalar y, que também vai dar 1, certo? Então, eu vou ter um seno θ cosseno θ menos seno θ cosseno θ, e isso vai dar zero. Fiz a conta de cabeça, vocês podem fazer essa continha, né? Pegar exatamente essas expressões, substituir aqui, e aí aplicar a distributiva e mostrar que o resultado vai ser zero. Vamos agora tratar o vetor deslocamento. Já falamos sobre o vetor posição, vamos olhar agora o vetor deslocamento. A representação dele na forma de um vetor, né? Agora, dentro dessa representação mais geral, a gente obtém, definindo as posições inicial e final do objeto e traçando um vetor que une essas duas posições. Então, ΔR igual a RF menos RI, né? RF menos RI. Essa forma, essa construção aqui na geometria analítica é o que a gente usa para simbolizar a diferença, a subtração entre vetores. Tá? Então, essa construção aqui torna naturalmente esse vetor a diferença entre RF e RI. E esse ΔR é o nosso vetor de deslocamento. A medida do deslocamento é independente do observador. Na terceira videoaula fizemos isso para o espaço unidimensional, aqui não vai ser diferente. Vejam que ΔR é o vetor de deslocamento. O ΔR define o vetor de deslocamento do objeto. Se eu fizer essa medida de ΔR para cada um dos observadores, eu vou ter que o vetor posição inicial ele é diferente, tá? Isso aí a gente já sabe. Cada um vai medir um vetor posição inicial diferente. E quando a gente vai para os vetores posição finais, eles também serão diferentes entre si, mas o resultado para a medida do deslocamento vai ser exatamente a mesma. Né? Ambos estão medindo o mesmo ΔR. Tá? Então,
o deslocamento ele vai ser independente do observador. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o vetor posição. Vamos tentar representar o vetor deslocamento num sistema de coordenadas cartesianas, certo? Então aqui, novamente, plano bidimensional, já expliquei, mais fácil representar graficamente do que em 3 dimensões, apesar de que as propriedades elas se estendem, né? O que a gente está vendo para 2 dimensões facilmente se estende para 3. RI é o vetor posição inicial, essas são as coordenadas y e xi. Esse é o vetor posição final, RF, essas são as coordenadas YF, XF, né? E está aqui o vetor de deslocamento. Vejam que essa área sombreada é justamente para mostrar que a projeção do vetor de deslocamento no eixo X corresponde à diferença entre XF e XY, e a projeção do vetor de deslocamento no eixo Y corresponde à diferença entre YF e YY, certo? Então, XF menos XY é a coordenada X de ΔR, YF menos YY vai ser a coordenada Y de ΔR. Então, está aqui a representação do vetor de deslocamento em coordenadas cartesianas. Tá? Então, basicamente, é fazer de fato a diferença componente a componente entre RF e RI. Tá? É isso que esse resultado está me mostrando, que é aquela definição geral, né, da diferença entre os dois vetores. Se eu for calcular o módulo, é um vetor. Tá? Então, o que vale para a definição que a gente utilizou para calcular o módulo do vetor posição, a mesma definição vai valer também para o vetor deslocamento. Então, isso vai corresponder à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Né? Então, a magnitude no módulo do vetor de deslocamento vai ser exatamente isso aqui. Bom, agora que nós já discutimos a representação num contexto mais geral, tanto do vetor de deslocamento como do vetor posição, vamos ver agora a relação entre o deslocamento e a medida da trajetória. Né? Nós já discutimos isso na terceira videoaula, e que a medida do deslocamento não determina a trajetória seguida pelo objeto. Isso aqui também, mesmo apresentando uma discussão uma representação mais geral para essas grandezas, isso aqui também continua válido, certo? Então vamos tratar um exemplo agora, justamente para que a gente faça algumas considerações sobre a trajetória do objeto e a medida do deslocamento. Então vamos considerar um objeto lançado do alto de um prédio. A linha tracejada corresponde à trajetória percorrida pelo objeto durante o movimento. Então o sistema que a gente está propondo é esse aqui. Esse seria a posição inicial do objeto. Eu vou representar essa posição inicial por um vetor R0. Né? O instante inicial é t igual a 0. Né? Isso aqui já está estabelecido pela maneira como escrevi o vetor posição inicial. A linha tracejada aqui é a trajetória. Essa é a posição final, que ocorre para um tempo t maior que 0. E eu vou definir r de t como sendo um vetor posição inicial. Certo? Vamos pegar esse contexto agora e vamos analisar a medida do vetor deslocamento. Claramente, a gente vai ver que ele não vai dar muita informação sobre a trajetória. Tá? Então, replicamos o nosso sistema, está aqui o vetor deslocamento. Né? ΔR igual a RT menos R0. Essa definição nós já trabalhamos nos slides anteriores. O que é que eu tenho de informação sobre a trajetória? Apenas 2 pontos, a posição inicial e a posição final, mais nada. Tá? Então, essa medida nua e crua não me dá informação, por exemplo, sobre a elevação sofrida pelo objeto durante o seu movimento. Então, o vetor de deslocamento é traçado e fica evidente que a medida de sua magnitude não descreve a trajetória do movimento, isso a gente já sabia, mas isso suscita uma outra ideia.
a ideia é de que eu posso ter mais informação sobre a trajetória se, ao invés de fazer a medida de um único deslocamento, eu realize a medida de deslocamentos intermediários. Então eu vou voltar à mesma situação e agora eu vou considerar uma posição intermediária associada a um instante de tempo t1. Esse instante de tempo t1 é maior que zero, porém menor que t, que eu estou associando à posição final. Se eu traçar o vetor posição correspondente, o vetor posição do objeto correspondente a esse instante de tempo, eu tenho R de TI, e a partir daí eu posso medir o deslocamento da posição inicial até essa posição intermediária, ΔRI. ΔRI, por definição, vai ser dada por essa diferença, e veja que agora eu consigo uma informação, apenas uma, mais significativa, que é sobre a elevação do objeto. Se a partir daqui eu traçar o deslocamento até a posição final, eu tenho mais um ponto em relação aos dois que eu já tinha sobre a trajetória, mas esse mais um ponto já carrega alguma informação importante para a gente, que é a ideia de que o objeto ele sofre uma elevação ao longo de sua trajetória antes de se dirigir ao solo. Certo? Então, isso aqui é interessante porque se eu faço 2 deslocamentos, já tenho informação. Então, se eu fizer mais deslocamentos intermediários, mais informação eu vou ter sobre a trajetória. Então, seguindo esse raciocínio, nós vamos definir mais uma posição intermediária, essa que a gente já tinha definido no caso anterior. A mudança aqui é que eu estou considerando um intervalo de tempo T2, que vai ser correspondente à segunda posição intermediária. Tá? Então, essa informação que aparece aqui, a gente já definiu no slide anterior. Essa é a segunda posição intermediária, ela ocorre para um instante de tempo T2. Esse seria o vetor posição correspondente. E aí agora eu posso traçar um vetor de deslocamento ΔR2. Vejam que agora eu tenho mais um ponto sobre a trajetória sendo mapeado. No primeiro quadro que eu defini, nós só tínhamos esses dois, a posição inicial e final. No segundo quadro, nós tínhamos uma posição intermediária que dá informação sobre a elevação do objeto ao longo de sua trajetória, né? A elevação antes de ir ao solo. E agora eu tenho mais um ponto aqui significativo da trajetória sendo mapeado, certo? Último deslocamento, chamado de ΔR3, que é dessa posição intermediária à posição T menor que zero. É claro que fazer isso significa ter cada vez mais informação sobre o movimento ao longo da trajetória, né? Então, essas posições intermediárias implicam necessariamente que eu conheço esses vetores R de T1, R de T2, além de R0 e RT. Tá? Aqui estão os deslocamentos, ΔR1 igual a RT1 menos R0, ΔR2 igual a RT2 menos RT1, ΔR3 igual a RT menos RT2. Vamos ampliar essa discussão considerando mais posições intermediárias. Tá? Então está aqui novamente a condição inicial. Dessa vez eu não vou representar os vetores posição, só os vetores de deslocamento, para não deixar a figura muito carregada, mas a ideia ela já foi posta nos slides anteriores. Né? Então eu tenho aqui uma posição em T1, cujo deslocamento correspondente é ΔR1. No instante T2 eu tenho uma nova posição, então vou medir um novo deslocamento, ΔR2. Defino uma posição para um instante de tempo T3, deslocamento ΔR3 correspondente. Uma nova posição para um instante T4, meço mais um deslocamento. Outra posição para um instante T5, um novo deslocamento ΔR5. Mais uma posição para um instante de tempo T6, mais um deslocamento. E aí eu chego ao deslocamento final ΔR7. Veja que agora, com 7 deslocamentos, eu tenho 8 pontos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sobre a trajetória sendo mapeados. Né? Então, quanto mais deslocamentos intermediários eu considerar, mais pontos sobre a trajetória eu vou ter. Porém,
Considerar mais deslocamentos significa considerar deslocamentos cada vez menores, consequentemente, intervalos de tempos associados também cada vez menores, né? Mas essa seria a estratégia para a gente definir ou para a gente conseguir mapear a trajetória do objeto, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, como o ΔR, o deslocamento ele é definido pela diferença entre as posições para os diferentes instantes de tempo, a forma mais certa, mais acertada, vamos dizer assim, para conseguir mapear totalmente a trajetória, conhecer todos os pontos da trajetória, é se eu tiver conhecimento do vetor posição para qualquer instante de tempo entre 0 e t, certo? Dentro do intervalo entre 0 e t, para qualquer instante de tempo dentro desse intervalo, se eu conheço o vetor posição instantânea, eu conseguiria, em tese, fazer o mapeamento de toda a trajetória, certo? É claro que isso, sob o ponto de vista geométrico, suscita uma dificuldade, né? Porque eu falo assim, se a gente usar essa representação geométrica, deslocamentos cada vez menores, desenhar deslocamentos cada vez menores torna uma tarefa praticamente impossível, né? No entanto, a gente não precisa se valer desses recursos gráficos, a gente pode se valer do cálculo diferencial integral, outra ferramenta matemática muito útil no nosso curso, e a partir dele nós temos métodos para obter o vetor posição instantânea, certo? Claro que para chegar a esse fim, inevitavelmente nós vamos ter que definir a velocidade instantânea e a aceleração instantânea, tá? Esses dois elementos serão cruciais para que a gente consiga determinar corretamente o vetor posição instantânea, tá? Então, só para encerrar, o que a gente conclui da análise que acabamos de fazer. Quanto maior for o número de deslocamentos intermediários considerados, maior o número de pontos sobre a trajetória que são mapeados. Quanto menor o vetor de deslocamento considerado, menor o intervalo de tempo correspondente. Vejam que isso aqui tem relação, inclusive, com a definição de velocidade, né? Já que a velocidade é dada pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo correspondente. Para a condição limite de deslocamentos extremamente pequenos, infinitesimais, né? A posição instantânea do objeto é determinada. Nós vimos que essa informação ela é crucial para o mapeamento da trajetória, né? Que é exatamente a última afirmação que eu faço. O vetor posição instantânea mapeia a trajetória ponto a ponto. Na prática, quando eu conheço o vetor posição instantânea, a partir de suas coordenadas, a partir das coordenadas x, y, ou no caso tridimensional, também a z, eu posso estabelecer uma relação entre essas coordenadas e a função que eu obtenho me dá o mapeamento da trajetória. Ok? Então, pessoal, é isso. Era essa a discussão que eu queria fazer nessa videoaula. A partir da próxima videoaula, a gente começa a introduzir os conceitos de velocidade e aceleração. E mais, até o próximo vídeo.